Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a história de Zacarias, rei de Israel. Quem é esse Zacarias? Ele é um descendente, de Jeú. Se você pegar a história na Bíblia para ler, é isso aqui, é pequenininha mesmo a história dele, não tem quase muita coisa, nada. São apenas 5 versículos, tá? Mas existem coisas que estão por trás desses versículos que a gente vai perceber aqui agora. Eu vou mostrar no gráfico sobre isso, tá? A primeira coisa, o que significa Zacarias? Zacarias significa Jeová, Javé, né? O nome de Deus. Deus se lembra, o Senhor se lembra. Mas o Senhor se lembra de quê? O Senhor se lembra de uma promessa que ele tinha feito e que ela se cumpre agora na pessoa desse Zacarias. E nós vamos entender agora que esse Zacarias rei, ele não é profeta, é o rei de Israel, tá? Então ele é filho de Jeroboão, aquele que eu chamo de Jeroboão II, não é aquele primeiro Jeroboão, rei de Israel, esse já é um descendente de Jeú, tá? E o Zacarias, filho de Jeroboão, foi o 14º rei de Israel. Ele reinou durante 6 meses em Samaria, muito pouco tempo, né? Meio ano só. E a gente vai ver aqui como é que foi o caso dessa promessa que eu estou dizendo que Deus lembra, que é o significado do nome dele. O que está relacionado com essa promessa? Eu fiz uma anotação. De acordo com a profecia de Amós, Jeroboão, que é o pai dele, morreu pela espada. Está em Amós 7, verso 11. E foi sepultado no túmulo, nos túmulos dos reis de Israel, e o seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Bem, você lendo assim, dá a impressão que imediatamente após a morte de Jeroboão, Zacarias assumiu o reino. Não foi isso que aconteceu. Se você ler o texto também em 1 Reis, em 2 Reis, capítulo 15, onde tem a história de Zacarias, dá a impressão que o pai dele morreu e ele assumiu. Mas não foi isso que aconteceu imediatamente. Demorou tempo e demorou muito tempo, tá? Então veja bem, Zacarias assumiu o trono de Israel, e isso foi o cumprimento da palavra que o Senhor havia prometido ao rei Jeú. Isso é o rei Jeú lá atrás, tá? O que o Senhor tinha dito para ele? Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos e fez com a casa de Acabe, lembra Acabe e Jezabel? Pois é, fez com a casa de Acabe, segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos, até a 4ª geração, depois de Jeú, né, se assentarão no trono de Israel. Então, até a chegada de Zacarias, olha que esse processo passa por um distanciamento entre a morte do pai de Zacarias e até ele assentar no trono, ainda que ele reinou apenas 6 meses, é o cumprimento da profecia que Deus tinha feito para Jeú, tá? Então, Deus tinha falado com Jeú para ele eliminar a casa de Acabe, Jezabel. Ele foi lá e cumpriu isso, então Deus prometeu, até a 4ª geração, eles vão sentar sobre o trono de Israel. Zacarias foi a 4ª geração de Jeú e assim a palavra do Senhor se cumpriu, tá? Um detalhe importante aqui é esse. A gente tem a sensação que imediatamente ele assumiu o trono após a morte de Jeroboão, mas não foi isso. Quando a gente verifica a tabela dos reis e dos profetas, eu vou colocar aqui a minha tabela, aliás, a minha tabela para você ver, porque eu separei ano a ano. Você, quando for calcular na escritura, você tem que tomar cuidado com um detalhe. Eu anotei isso aqui também, tá? Se passaram 22 anos desde a morte do Jeroboão até o Zacarias assumir o trono. Você tem que descontar, porque se você pegar uma calculadora, agora que eu vou te mostrar as referências, pode dar a impressão que são 24 anos, mas você tem que levar em consideração o seguinte, ó. Ao conferir os dados numa calculadora, não podemos ignorar que o ano da ascensão de Azarias, que é Uzias, é equivalente ao ano 27 de Jeroboão. Da mesma forma, o ano 38 de Azarias, que é Uzias, equivale ao ano de Zacarias. Tá? E aí a gente tem também que subtrair 2 anos da ascensão desses reis. Eu vou mostrar na tabela aqui, fica mais fácil. Então se passaram 22 anos, desde a morte do... Aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar desde o Jeú, tá? Aqui para você. Ó, a casa de Acabe, cadê o Acabe? Aqui, ó. Acabe, filho de Onri, né? Então, vem Acabe, o filho dele vai reinar, o Acasias. Esse Acasias morre, o Jorão assume o reino, o trono, tá? E aí vai o Jeú, que elimina toda a casa de Acabe, inclusive Jezabel também.
E aí Deus promete a quarta geração. Então vamos lá, a primeira geração dele é Jeoacás, a segunda geração é Jeoás, a terceira geração é o Jeroboão, que vai reinar aí durante durante 41 anos, tá? Quando é que ele começou a reinar? Ele começou a reinar, o ano 1 dele equivale ao ano 15 do Amazias. E aí ele vai terminar o reinado dele quando ele morre. Aqui, ó, 41 no ano 15 do Uzias, que é o Azarias, tá? Então, desde que ele morreu, no ano 15 do Azarias, até o Zacarias assumir, foi no ano 38 de Azarias. Então, do 15 ao 38, você vai ver isso aqui, considerando que o Zacarias, ele assume o reinado no ano 38, enquanto a morte do Jeroboão foi no ano 15. Então, aqui a gente tem de espaço entre a morte, né, de Jeroboão até a ascensão de Zacarias, um período em disputa ou sem rei, a gente não sabe qual é o motivo, porque não temos informação sobre isso, é de 22 anos, tá? Se ficou em disputa, pode ter certeza, o rei que disputou não assumiu, a pessoa que disputou não assumiu, tá? Então Deus promete que até a quarta geração quem assentaria no trono de Israel é o pessoal da família de Jeú, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o Zacarias, ele reinou apenas 6 meses, essa informação está aqui, segundo Reis 15, no verso 8. A história dele toda vai até o verso 12, então é 8, 9, 10, 11, 12, 5 versículos só, para falar da história desse Zacarias. Uma coisa que eu queria falar aqui é sobre a idolatria desse Zacarias, tá? Todos os reis de Israel, do primeiro ao último, todos caíram na idolatria do primeiro Jeroboão, rei de Israel. Todos. Qual é essa idolatria desse primeiro Jeroboão, que fez mal que era aos olhos do Senhor, seguindo Jeroboão, filho de Nebate? Eram os bezerros de ouro que ele colocou em Betel e Dan, tá? Alguns, além desses bezerros de ouro, que se tornaram divindades, né, na mentalidade deles, nacionais, eles também, alguns adoraram Baal até a época de Acabe, quando Jeú, o tataravô desse Zacarias aqui, quando Jeú dá um fim na casa de Acabe, nunca mais eles adoraram Baal no reino de Israel. Aí o que acontece? Uma descendente de Acabe desce para o reino de Judá e infiltra ali a adoração a Baal, que vai perdurar durante muitos anos, até eles irem para a Babilônia, tá? Então, lamentavelmente, Baal vai ser eliminado do reino do norte de Israel, mas ele vai acabar se infiltrando por meio de Atalia, se infiltrando no reino do sul, que é a casa de Judá, tá bom? Vamos continuar aqui. A morte desse Zacarias, como é que foi? Você está vendo aqui que, deixa eu colocar aqui, do lado de cá você tem um outro homem chamado Salum. O Salum, ele matou o Zacarias, ele conspirou, matou ele diante do povo e assumiu o reinado no seu lugar, tá? Então, não sei se vai dar para você ler, tá bem pequenininho. Tá aqui, ó, Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Ele começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, filho de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. 39º, vamos conferir aqui, ó. Aqui, ó, 39º, exatamente, ano de Uzias, ou Azarias também, que é outro nome desse rei Uzias, tá bom? Então, outros detalhes sobre Zacarias, a Bíblia diz que ficaram registrados, por exemplo, esse detalhe desses 22 anos de diferença, né, do período da morte do pai dele até ele assumir de fato o reinado. Onde que está escrito isso? Isso ficou registrado no antigo livro da história dos reis de Israel. Está registrado aqui em 2 Reis 15 e 11. Não é os livros de 1º e 2º Reis. É o livro da história dos reis de Israel. É um outro livro. Tem um outro livro também, livro da história dos reis de Judá. Tem um livro que chama-se Livro das Histórias dos reis de Israel e dos reis de Judá. E tem também livro da história dos reis de Judá e de Israel. Cada reino tinha ali uma compilação de informações, livros, né, que narravam ano a ano a história dos reis de cada um desses reinos e às vezes linkava
o período de um rei com o outro, e aqui o livro dos reis cita que os outros detalhes da vida de Zacarias ficou registrado nesse antigo livro, né, que a gente não tem acesso a esse livro, e não é o livro que a gente tem dos reis aqui, porque o livro dos reis a gente não tem nada a mais do que tudo isso que eu passei para você aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa história de Zacarias, rei de Israel, que reinou 6 meses para que se cumprisse a palavra do Senhor feita a Jeú, né? Jeú que eliminou a casa. Jeú, inclusive, foi um dos poucos reis que agradaram a Deus, tá? Apesar de Jeú ter agradado a Deus quando ele eliminou a casa de Acabe, toda aquela idolatria a Baal, ele matou todos os sacerdotes de Baal, todos os adoradores de Baal, e com isso ele fez uma limpa em Israel. Apesar disso, o que ele vai fazer? Ele vai, lamentavelmente, cair na idolatria de Jeroboão, que é esses 2 bezerros, e isso vai perdurar também, desde o início até o final. Absolutamente todos os reis de Israel, eles caíram na idolatria de Jeroboão, tá certo? Que Deus te abençoe. Eu vou deixar o link aqui do curso de cronologia bíblica, onde eu vou deixar os mapas, algumas tabelas e tudo mais sobre cronologia bíblica, tá? E aí, para você conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu peço que você deixe também o seu joinha, o seu comentário, alguma observação que você achou em Zacarias, que você achou legal, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.